Bom, hoje nós vamos falar sobre segurança e medicina do trabalho, como isso é importante no direito do trabalho, questões relativas a periculosidade, insalubridade, penosidade, que apesar de não estar na prática, mas nós vamos falar sobre isso também, e como essas pesquisas são importantes no âmbito das relações trabalhistas, né? Porque já se notou, não é de hoje, que o ser humano, o trabalhador, ele passa muito mais tempo no trabalho do que no seu ambiente, na sua casa. Ele praticamente mora no trabalho e visita a sua residência. Se você for somar o tempo que ele passa do deslocamento da casa para o trabalho, do trabalho para a sua casa, você vai perceber que ele está muito mais no trabalho do que na sua residência. Então, nada mais justo do que ter um ambiente saudável, adequado, seguro e digno. E os romanos, eles foram os primeiros a perceber que havia ali uma relação entre o trabalho e certas doenças. Eles começaram a observar doenças que naquela época apareciam, principalmente quem trabalhava com enxofre, quem trabalhava nas minas, e aí surgiu as primeiras preocupações com a deterioração da saúde no trabalho. Tanto que em 1556, Georgius Agrícola publicou o primeiro tratado sobre mineração, no qual relatava o aparecimento de doenças entre os mineiros e indicava a necessidade de uma prevenção. Inclusive, também ele indicava o tratamento de doenças, tá, oculares, juntas, pulmonares. E em 1700, tá, teve uma obra do médico, famoso médico Bernardino Ramazzini, que ele fez a maior pesquisa existente ao se aprofundar na realidade do direito do trabalho. Ele examinou mais de 60 profissões e em seu livro ele trouxe doenças relativas a certas profissões e também medidas de prevenção. Ou seja, seria uma obra completa. Tá? Trechos do livro dele. Os operários absorvem pelo nariz e pela boca revoluentes átomos de gesso, tá? Que penetram nas vias respiratórias, misturam a linfa, se aglutinam em nódulos ou se incrustam nos sinuosos condutos pulmonares, interceptando assim a sua respiração. Ele também fala no seu livro: conheci um homem notável de profissão que ainda vive, o qual dedicou toda a sua vida e escreveu lucrando bastante com isso. Primeiro começou a sentir grande lassidão em todo o braço e não pôde melhorar com remédio algum e finalmente contraiu uma completa paralisia do seu braço direito. E, senhores, com o avanço do trabalho no mundo, várias doenças foram surgindo, principalmente na época da Revolução Industrial. O trabalhador passou a experimentar outras formas de trabalho e também outras formas de sofrimento, outras formas de consequência. Suas funções foram ligadas a novas máquinas, novos produtos, novas atividades. E ele foi cada vez estando mais e mais exposto a acidentes de trabalho e também a agentes nocivos. E na época da Revolução Industrial, em que se buscava lucros e produções, nós tivemos ali, senhores, o avanço do capitalismo e era naquela época um capitalismo predatório. Não se preocupava com a questão da segurança, tá? Na segurança com relação ao empregado, tá? Ao empregado. Então, muitos sofriam acidentes ali nas máquinas, nas empresas, tá? Com relação à busca pelo lucro, pelo capitalismo. E em 1908 surge então a primeira lei protetiva chamada Lei de Saúde e Moral dos Aprendizes, que fez uma limitação de jornada e a proibição do trabalho noturno e estimulava também ações de higiene no local de trabalho. Então, vejam que houve um longo período de deterioração das condições dignas de trabalho, principalmente na época da Revolução Industrial. E diante dessas crescentes irreversíveis danos aos operários, após a Primeira Guerra Mundial, foi realizada a Conferência da Paz em 1909, por intermédio do Tratado de Versalhes, e aí criou a Organização Internacional do Trabalho, e o objetivo foi uniformizar um tratamento trabalhista, tá, de forma mais justa e social. E com a criação da OIT, começaram a surgir os primeiros avanços em um ramo novo que aparecia, justamente a medicina do trabalho. E aí, uma vez se tornando cada vez, né, e foi se tornando cada vez mais necessária a participação de médicos no processo seletivo dos trabalhadores, justamente para fazer ali exames para saber se aquele trabalhador está apto àquela função e as doenças que ele vai ter durante o desenvolvimento das suas atividades. Inventou-se tem a atividade desse profissional na busca, tá, pela saúde, proteção e recuperação do trabalho. Então passou-se a perceber
principalmente diante do Fordismo, que era a forma de produção empregada por Henry Ford, que era produção em massa, em grande escala. Você produz muito para vender muito, aí seria necessário proteger esse trabalhador, porque ele estaria mais propício a receber e sofrer de acidentes. Então, também se divulgou a ideia, né, de que a medicina do trabalho não favorece só o empregado, também favorece ao empregador, porque o empregado sadio, ele é mais produtivo e ele falta menos, né? O empregado sadio, ele é mais produtivo e falta menos. No Brasil, a atuação dos serviços médicos dentro das empresas surgiu de forma obrigatória, mas apenas por intermédio de uma portaria do Ministério do Trabalho em 1972. Ainda assim, de acordo com o número de empregados e também com os riscos de atividade. Não eram todas as empresas que obrigatoriamente teriam que ter serviços médicos. Tá? E em 1970 foi promulgada na Itália a lei intitulada Stato dei diritti dei lavoratori, ou laboratori. Desculpa, eu não sou muito bom em italiano, isso aqui é verdade. Mas estabelecendo inúmeros avanços na proteção à saúde, na integridade física, na liberdade sindical, no direito à informação do empregado. Então, essa norma, ela trazia vários direitos aos trabalhadores para que ele conseguisse ali ter mais tranquilidade, inclusive prevenção de acidentes de trabalho, tá? E das doenças oriundas do trabalho, chamadas doenças profissionais. Em 1981, tivemos a Conferência da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, a Conferência OIT de número 155, e foi tratada a respeito de segurança e saúde dos trabalhadores, representando um verdadeiro avanço, como veio o conceito de saúde, né, no trabalho e adaptações nos processos produtivos, capacidade mental, capacidade física dos trabalhadores, possibilidade de interrupção do trabalho em caso de perigo grave à saúde e à vida do empregado. Tá? E a integridade física e psíquica do trabalhador é um direito fundamental. Está na própria Constituição Federal, no artigo 7º, inciso 22. Tá? A integridade física e psíquica do trabalhador também está amparada em normas internacionais, em convenções da LT, também está amparada na própria CLT, tem um capítulo e um título específico só para tratar de integridade física e psíquica do trabalhador. E inúmeras instruções normativas e portarias expedidas pelo órgão competente do Poder Executivo. Então, a saúde passou a ser uma preocupação mundial, garantida pela Constituição a todo cidadão. E, segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS, tem um conceito que saúde é o completo bem-estar psíquico, mental e social do indivíduo. É um conceito muito idealista, porque ter um completo bem-estar psíquico, mental e social nos dias de hoje é algo utópico, mas é um conceito que a OMS trouxe, tá? Trouxe do que seria a questão do estado de bem-estar, né? Então, de acordo com o artigo 160 da CLT, nenhum estabelecimento poderá iniciar suas atividades sem a prévia inspeção e aprovação das respectivas instalações pela autoridade regional competente em matéria de segurança e medicina no trabalho. E as doenças profissionais, os acidentes de trabalho, as enfermidades físicas e psíquicas e a redução da capacidade laborativa muitas vezes decorrem de más condições em que o trabalho se realiza ou de ambiente hostil dentro do emprego, dentro da empresa, dentro do estabelecimento. Então, senhores, soma-se má condições de trabalho, soma-se com jornadas excessivas, soma-se com a execução indevida e inadequada do serviço, mais a mecanização do trabalho, mais a supressão ou redução dos descansos, mais a alimentação inadequada e cobrança de produtividade, você tem um resultado, o caos. Isso vai ser, a soma desses fatores vai resultar no caos. Você vai ter ali, com certeza, ou um trabalhador doente ou um trabalhador prestes a sofrer um grave acidente no trabalho. Então, o empregador tem que tomar cuidado com esses aspectos. E a concepção clássica de saúde, ela tem por norte definir o bem-estar da pessoa na ausência de doenças, tá? Não é uma definição naquilo que busca garantir o tal do bem-estar, mas a concepção clássica de saúde é colocar o bem-estar na questão de ausência de doenças e também ausência de acidentes. E a OMS, em 1946, ali depois da Segunda Guerra Mundial, tá, definiu e imprimiu então a concepção positiva de saúde, estabelecendo que saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social e não somente a ausência de doença e enfermidades. A Constituição Federal de 88, tá, trouxe uma inovação
e resolveu introduzir em seu artigo 196 direito de todos e dever do Estado à prestação da saúde. Além disso, estabeleceu em seu artigo 6º que a saúde é um direito social, de acesso universal e igualitário. Então vejam que para onde vocês olharem, sempre vão ver a figura da saúde, não só no ambiente do trabalho, mas também a nível para qualquer cidadão, como uma obrigação do Estado e um bem importantíssimo. Tá? O empregador também está obrigado a fornecer gratuitamente o equipamento de proteção individual, o famoso EPI, e ele tem que ser adequado ao risco e mantê-lo em perfeito estado de conservação e funcionamento. E também é obrigação do empregador fiscalizar o empregado se o mesmo está utilizando corretamente esses equipamentos de proteção individual, tá? E se o empregado se recusa? Bom, se o empregado está se recusando a utilizar os equipamentos de proteção individual, ele estará sujeito aí a sofrer penas e sofrer até, tá, justa causa. Ele poderá ser demitido por justa causa, a CLT disciplina isso, se simplesmente ele deixar de utilizar os equipamentos de proteção individual. Então, senhores, considere esse equipamento de proteção individual, o famoso EPI, todo instrumento, vestimenta, dispositivo, equipamento ou produto destinado a proteger, eliminar, neutralizar ou reduzir os riscos inerentes ao trabalho e ao ambiente. É de utilização individual, o nome já está dizendo, equipamento de proteção individual. E a lei exige que o empregador submeta todo empregado na admissão, periodicamente, na demissão também, há um exame médico, cujos custos correm por conta do empregador. O empregado tem direito de ser comunicado do resultado, respeitados os preceitos da ética médica. Como assim? Quando você é contratado muitas vezes por uma empresa, você faz os famosos exames médicos admissionais. Quando você é demitido, você faz os exames médicos demissionais. E ali, anualmente ou a cada 2 anos, você faz, dependendo da função que você exerce, se for uma função com risco mais alto, ou se você está trabalhando diretamente com algum agente nocivo, os exames podem ser mensais, semestrais, anuais, bienais, tá? Exames de rotina para constar que você ainda está gozando de saúde e não sofreu nenhum tipo de lesão ou acidente. Esses exames, infelizmente, são superficiais, tá? Não chegam a detectar doenças. Geralmente esses exames são feitos até na própria empresa, né? O médico pede uma sala, faz algumas perguntas e procede ali com um exame de rotina. Então são exames superficiais. Infelizmente não conseguem detectar a maioria das doenças. Por isso a lei autoriza que outros exames sejam requeridos pelo médico para apuração da capacidade. Ou seja, se o médico ali, durante o exame dentro da empresa, detectar ou suspeitar que existe alguma lesão ou alguma doença que não pode ser detectado numa simples consulta, ele poderá solicitar a cargo do empregador que se realize mais exames mais profundos, no caso. Tais exames são superficiais, senhores, então o médico poderá perfeitamente exigir mais exames. E a regra deve ser relativizada para as empresas de tendência. É aquela empresa que explora uma atividade especial, tá? E aí, senhores, autoriza um comportamento diferenciado, específico. As empresas que exploram atividades nocivas à saúde da mãe ou da criança, o exame deve ser realizado com mais frequência. Uma empregada que exerce a função de técnica em radiologia e aeronauta e que trabalha com agentes infecto-contagiosos deve realizar periodicamente o exame de gravidez, pois tais agentes colocam em risco a saúde da criança e da mãe. Então vejam que em algumas situações você não pode exigir teste de gravidez ou exame de gravidez da empregada. É constrangimento. Mas algumas funções excepcionais autorizam que o empregador faça exames de rotina. Por quê? Não para descobrir se a empregada está grávida ou não, por conta da estabilidade, não é isso. Mas é porque, às vezes, a atividade que ela exerce é uma atividade que causa risco a um feto, a uma criança. Então, se ela estiver grávida, ela vai ter que ser afastada daquela situação o mais rápido possível para não colocar em risco a vida do seu bebê, da sua criança. Por isso que esses exames são necessários. Não é por questões de se demitir a funcionária que está grávida, não. Nem vexatório, não é isso. É para se proteger tanto a saúde da mãe quanto a saúde do bebê. Por isso que algumas profissões, excepcionalmente, podem exigir exames de gravidez com rotina.
Toda empresa que possui mais que um número de empregados está obrigada a constituir uma comissão interna de prevenção de acidentes. Ocorrendo acidente, o empregado deverá comunicar o órgão competente e emitir a CAT. A CAT é justamente a comunicação de acidente de trabalho. E o Ministério do Trabalho emite as normas regulamentares, a famosa NR, que dizem respeito ao ambiente do trabalho. E o Ministério do Trabalho hoje está vinculado ao Ministério da Economia. Então, senhores, temos aí o tal adicional de insalubridade e periculosidade. Uma das características da norma é seu caráter de forma imperativa, é a questão do direito positivo. E de acordo com o bem que se pretende tutelar, o Estado ele vai proteger de forma maior ou de forma menor, intensa ou menos intensa. Tá? É o caso da saúde do trabalhador. As normas que visam proteção são normas congentes de ordem pública e visam proteger a rigidez física. É por isso que deve o intérprete cumprir os comandos, seguir os princípios constitucionais, os princípios do direito do trabalho, princípios infraconstitucionais para determinar a proteção ao meio ambiente do trabalho, meio ambiente de trabalho sadio e a redução dos riscos do trabalho e também a saúde desse funcionário, a saúde desse trabalhador. Sendo assim, o empregador tem que proporcionar aos seus empregados, trabalhadores, meio de ambiente de trabalho higiênico e saudável. Voltem a algumas atividades. E dependendo dessas atividades, dependendo da peculiaridade de cada atividade, o trabalhador acaba sendo exposto a agentes nocivos ou condições perigosas. Por isso surgiu-se esses dois adicionais, o adicional de insalubridade e o adicional de periculosidade. Tá? O legislador ele estabeleceu regras visando minimizar essas situações, que se não forem minimizadas, tá, serão indenizadas aos trabalhadores que estão submetidos a essas condições, ditas como insalubres e perigosas. Tá? Mas o objetivo é eliminar e neutralizar. O objetivo não é indenizar, como muitos pensam. Não é, o ideal não é você pagar o adicional, o ideal é você não ter aquela condição. Então veja que se você tem um funcionário que está trabalhando com um agente nocivo e você consegue eliminar, neutralizar aquele agente nocivo, isso te dá o direito como empregador de retirar o adicional de insalubridade. Ah, isso é redução salarial? Na prática seria uma redução salarial. Ah, então não pode? Claro que pode, porque o objetivo do direito do trabalho é buscar ambientes saudáveis, livres de agentes nocivos. Então, isso permite ao empregador que ele retire, que ele faça a supressão do adicional de salubridade, se ele eliminar o agente nocivo. Ah, mas isso fere o princípio da condição mais benéfica? Não. Pelo contrário, o princípio da condição mais benéfica, ele se fortalece com essa atitude, porque a condição mais benéfica não é o trabalhador ter o adicional à indenização. A condição mais benéfica é o trabalhador não estar naquela condição. Essa é a condição mais benéfica. É o trabalhador não receber o adicional de salubridade e não trabalhar num lugar nocivo. Essa que é a condição ideal. Tá? E a reforma trabalhista, ela trouxe uma questão interessante. Ela autorizou que norma coletiva modificasse o enquadramento do grau de salubridade. Está no artigo 611-A, inciso 12 da CLT. Tá? Essa regra foi modificada pela medida provisória 808, mas a medida provisória 808 perdeu a validade no dia 23 de abril de 2018. Tá? E o artigo 394-A da CLT também. Então, o sindicato ele pode, tá, através de uma norma coletiva, modificar enquadramento e grau de insalubridade. O ideal é que eles chamem profissionais para testar esse grau de insalubridade. Então, a CLT já determinou de forma expressa que serão consideradas atividades insalubres e perigosas aquelas que forem caracterizadas pelo Ministério do Trabalho, que agora faz parte do Ministério da Economia, conforme artigo 198, 190 e 193 da CLT. Tem algumas súmulas também. Artigo 190 da CLT. Ele diz que o Ministério do Trabalho aprovará quadro de atividades e operações consideradas insalubres e adotará normas sobre os critérios de caracterização. E o artigo 191 e 193, tá? O 193 fala que são consideradas atividades e operações perigosas, né? Aquelas que possuam a natureza ou método de trabalho impliquem risco acentuado em virtude de exposição permanente do trabalhador a inflamáveis, explosivos ou energia elétrica, roubos ou outra espécie de violência física nas atividades profissionais, segurança pessoal ou patrimonial. E também, por força dessas súmulas que estão aí embaixo, foram acrescidas também a atividade do motoboy
como atividades consideradas perigosas. E as atividades insalubres são aquelas que são agentes nocivos, tá, ao trabalhador, que serão indicadas por normas regulamentares, tá? Esse quadro hoje que nós utilizamos é a NR de número 15, que traz lá atividades consideradas insalubres e perigosas. Aí temos atividades realizadas em alta pressão, atividades realizadas com baixa pressão, atividades realizadas, por exemplo, em condições de calor excessivo, ruído intermitente, ruído de choque, ruído de impacto. Temos condições de radiações ionizantes, não ionizantes. Então vejam que a NR número 15, que é a norma regulamentadora que traz as atividades consideradas insalubres, ela é bem extensa, tá? E encontra-se numerada justamente nessa norma regulamentadora número 15, né, da portaria número 3214 de 1978, do então, na época, Ministério do Trabalho. Ele traz agentes químicos, físicos, biológicos que são prejudiciais à saúde do trabalhador e estabelece também limites de tolerância do organismo a essas variações desses agentes físicos, químicos, biológicos que são nocivos. E a NR15 considera como trabalho insalubre as atividades sob as condições de ruído contínuo intermitente, ruído de impacto, exposição ao calor, radiações ionizantes, trabalho sob condições hiperbáricas, radiações não ionizantes, vibrações, frio, umidade, agentes químicos, cuja insalubridade é caracterizada por um limite de tolerância. Então, existe nessa norma regulamentadora limites para cada um desses elementos, limites que, através de pesquisas, estudos e perícias, chegaram-se à conclusão que o corpo humano consegue suportar sem danos. Acima disso, acima desses limites, é necessário EPI e acima desses limites, tá? Se você não conseguir reduzir ou neutralizar o agente, faz jus ao grau de salubridade, que são divididos em 3. E se você exerce uma hora extra dentro dessas atividades, essa hora vai ser calculada com o adicional de salubridade. É uma orientação jurisprudencial 47 da seção de dissídios individuais da primeira turma do TST. Por quê? Porque a hora extra, logicamente, é feita no mesmo local da hora comum, ou seja, se você está trabalhando numa condição de calor excessivo e está fazendo hora extra, você está fazendo uma hora extra insalubre. Então você recebe o adicional da hora extra calculado sobre a hora insalubre, adicional sobre adicional. E é importante destacar que o empregado que forneceu o IPI, tá? Se o empregado não utilizar, o empregador fornece o IPI, o empregado não utilizar, será devido adicional, porque cabe ao patrão fiscalizar se o empregado está ou não utilizando esse equipamento de proteção individual. Tá? Por outro lado, a gente já viu lá no início que o empregado que não utilizar o equipamento de proteção individual fornecido pelo empregador é motivo para justa causa. E o TST, tá, já tem entendimento majoritário e vem sustentando seus julgamentos que os adicionais não se acumulam caso o empregado esteja exposto a mais de um agente nocivo. Infelizmente. Então, se o empregado trabalha numa caldeira que, além da temperatura excessiva, tem geradores com ruídos altíssimos, ele só vai receber um adicional, não se acumula. O que, na minha opinião, é injusto, porque se o empregado está exposto a 2 agentes nocivos, a 2 insalubridades, ele deveria receber uma indenização maior. Mas o TST entendeu, tá, que esses adicionais não se acumulam caso o empregado esteja exposto a mais de um agente nocivo. Tá? Existem doutrinadores que entendem de forma diferenciada, como eu, tá? Entendo, alegando que o adicional ele visa uma indenização sobre a nocividade do trabalho. Então, deveria ser, quanto mais agentes nocivos o empregado estivesse exposto, maior seria o seu adicional. Infelizmente, o TST não entende dessa forma como alguns doutrinadores e este que vos fala. Tá? E aí nós temos o artigo 394-A da CLT. Esse artigo 394-A da CLT, ele é interessantíssimo. Por quê? Eu vou listar aqui porque ele recente sofreu alterações no STF. O artigo 394-A da CLT falava da gestante no exercício de atividades insalubres e aqui merece um parêntese para uma discussão. A CLT foi reformada e permitiu que mulheres gestantes trabalhassem em condições insalubres, desde que elas apresentassem um atestado médico, tá?
elas poderiam trabalhar, elas continuariam trabalhando, mas só seriam afastadas dessas atividades quando elas apresentassem um atestado de saúde emitido por um médico de confiança da mulher ou médico do próprio, que recomendasse o afastamento durante a gestação para atividades de grau médio ou mínimo. E atividades insalubres consideradas em qualquer grau, quando apresentar atestado de saúde emitido por médico de confiança que recomende o afastamento durante a lactação. Então vejam que tanto a gestante quanto a lactante, elas estavam, né, na reforma trabalhista de 2017, elas foram inseridas nas profissões que poderiam ser jogadas para atividades insalubres desde que elas apresentassem um atestado médico para conseguir retirá-las. A medida provisória 808, quando surgiu, ela inverteu isso. Ela disse que a mulher gestante e a lactante só poderia trabalhar nessas condições se o médico autorizasse. Enquanto ela não tivesse essa autorização do médico, ela teria que ser afastada dessa função. Só que a medida provisória não foi votada no dia 23 de abril. Voltaram as regras da reforma trabalhista. E aí, a gestante poderia iniciar sua atividade insalubre e só poderia ser afastada se o médico dissesse que ela não poderia continuar. Qual é o problema disso aqui? O problema é que a maioria das trabalhadoras, né, das gestantes, elas recorrem ao Sistema Único de Saúde para seus exames. Então, até que ela conseguisse um atestado médico, a criança já tinha nascido. Então, o STF entendeu que era uma norma que prejudicava tanto a saúde da mulher quanto a saúde da criança. Permitir que ela exercesse atividades de insalubridade médio poderia ter problemas para a formação do feto. Então, o STF como entendeu que a Constituição protege primeiramente a vida e a saúde e a integridade física do trabalhador e que essa questão da reforma trabalhista era inconstitucional, porque ia justamente contra o artigo 7º, inciso 22 da Constituição Federal, direito à integridade e à saúde física da mulher, né, do trabalhador em geral. Então, através de uma ação direta de inconstitucionalidade, a número 5938, parte do inciso 2º e parte do inciso 3º foram retirados. Eu deixei aqui nos slides para que vocês pudessem dar uma olhada como era o texto, tá? E a parte riscada, a parte grifada, ela não está mais em vigor, foi retirada justamente por essa ação direta de inconstitucionalidade, tá? Movida no STF, que decidiu por retirar essa norma de vigor, deixando somente parte do inciso, tá? Parte do inciso. Então ficou como? Agora a mulher gestante, né, tá, sem prejuízo da sua remuneração, será afastada de atividades insalubres de grau máximo durante a gestação, médio ou mínimo e também em qualquer grau durante a, tá, lactação. A redação ficou truncada, repetitiva, mas pelo menos a parte prejudicial foi retirada. Então, o adicional de periculosidade, ele é um pouco diferente do adicional de insalubridade. Porque esse adicional aqui, ele é devido ao empregado que trabalha diretamente com inflamáveis, explosivos, eletricidade, roubo, violência física, né, profissionais de segurança pessoal e, né, acrescido aí com algumas OJS e também com algumas súmulas, os trabalhadores com motocicleta. Não é a pessoa que vai ao trabalho de motocicleta, que fez a opção de usar uma motocicleta como transporte para ir e voltar do trabalho. É a pessoa que exerce as suas funções em uma motocicleta. Ela também tem direito adicional de periculosidade. Mas a exposição intermitente do empregado aos perigos, né, não afasta o pagamento dos adicionais de periculosidade. Então, a exposição intermitente do empregado aos perigos descritos não afasta o pagamento integral do adicional de periculosidade. Tá? Os trabalhadores rurais, se expostos aos perigos descritos, também têm direito adicional de periculosidade, e os portuários recebem adicional de forma proporcional ao tempo que eles ficam expostos à atividade perigosa. Porém, será indevido o adicional de periculosidade quando o contato com a atividade for eventual ou habitual, porém de forma extremamente reduzida. Súmula 364 TST. E vou exemplificar isso aqui. Imagine que vocês têm uma empresa e existe um funcionário que ele é responsável pelo caixa, só que uma dessas funções do funcionário é uma vez por semana ir de moto, da moto da empresa, até a lotérica e fazer depósito do dinheiro do caixa, uma vez por semana. Então ele só vai e volta. Não dá direito à periculosidade para esse empregado, porque entende-se que ele está exercendo ali uma exposição extremamente reduzida. Ele leva ali 15 minutos por semana, ou às vezes a cada 2 semanas.
ele não teria direito a esse adicional porque ele não está inserido, tá? Ele faz ali essa atividade perigosa de forma extremamente reduzida, de forma extremamente eventual, tá? Sem a necessária permanência. Então, por se tratar de um direito indisponível do trabalhador, adicional de periculosidade e insalubridade não pode ser flexibilizado por norma coletiva. O adicional de periculosidade corresponde a 30% sobre o salário base do empregado, excluído de qualquer outra vantagem. E o adicional de salubridade ele é 10, 20 ou 40% em cima do salário mínimo da região. Isso faz diferença? Faz. Tá? O adicional de periculosidade tem natureza salarial e integra o salário para todos os fins, inclusive para fins de cálculo do adicional noturno e também da hora extra. E é proibido o trabalho insalubre, perigoso e noturno aos menores de 18 anos pela própria Constituição Federal. Tá? Nós temos uma orientação jurisprudencial número 324 da seção de dissídios individuais, que ela fala justamente com relação a isso. A OJS número 324. E o que relata essa orientação jurisprudencial número 324? Ela fala... Adicional de periculosidade, sistema elétrico de potência. É assegurado adicional de periculosidade apenas aos empregados que trabalhem em sistema elétrico de potência em condições de risco ou que façam equipamentos e instalações elétricas similares que ofereçam risco equivalente, ainda que em unidade consumidora de energia elétrica. Tá? E aí, senhores, dessa orientação jurisprudencial número 324, tá? Foi acrescida também os cabistas, quem trabalha ali próximo, tá, das redes elétricas passando cabeamento elétrico. E o artigo 193 da CLT, ele diz que são consideradas atividades e operações perigosas, na forma da regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, aquelas que por sua natureza ou método de trabalho impliquem risco acentuado em virtude de exposição permanente do trabalhador a inflamáveis, explosivos ou energia elétrica, roubos ou outra espécie de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial. O trabalho em condições de periculosidade assegura o empregado um adicional de 30% sobre o salário, sem os acréscimos resultantes das gratificações ou prêmios. O empregado poderá optar pelo adicional de salubridade que porventura lhe seja devido. Ou seja, só pela redação deste artigo, eu já sei, do parágrafo 2º, que eu não posso acumular adicional de insalubridade com adicional de periculosidade. Os dois não se acumulam, tá? E de acordo com a atividade, de acordo com a lei, serão consideradas atividades insalubres ou perigosas aquelas que, por sua natureza, submetam ou exponham o empregado a situações nocivas ou perigosas à saúde. Porém, para que o empregado tenha direito à percepção do adicional, as atividades laborais devem ser desenvolvidas em condições insalubres e perigosas, acima dos limites tolerados pelas NR número 15. As atividades que são consideradas insalubres ou perigosas, bem como seus limites, estão taxativamente previstas no que chamamos de quadros de atividades, tá? E vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para norma, para NR número 15, caso vocês queiram dar uma olhada neste quadro de intolerância, quadro de tolerância e também quadro de atividades consideradas insalubres. E se o menor de 18 anos trabalhou em atividades consideradas insalubres ou perigosas, o que acontece com ele? A lei, a Constituição Federal, diz que ele não poderá exercer esses tipos de atividades. É vedado a ele esses tipos de atividades. Então, senhores, será devido o seu adicional, tá? Mas o contrato será considerado, a cláusula será considerada nula e ele deverá ser retirado dessas funções consideradas insalubres e perigosas. Tá? O que eu vou ter aí é a nulidade da cláusula, que diz que ele tem que trabalhar nessas condições, não a nulidade do contrato de trabalho como um todo. Tá? E para caracterizar e classificar a insalubridade e periculosidade, é necessário uma prova pericial feita por um médico ou por um engenheiro do trabalho, tá? Um médico da área ou um engenheiro do trabalho, conforme a própria CLT determina. O pagamento espontâneo de um adicional de salubridade, o pagamento espontâneo de um adicional de periculosidade, se for concedido com habitualidade, acaba tornando incontroversa a atividade nociva. Então, não preciso recorrer
a uma perícia, um engenheiro, um médico do trabalho, porque o próprio empregador já está espontaneamente pagando esse adicional de insalubridade, espontaneamente pagando esse adicional de periculosidade, tá? E é vedado, tá? A acumulação dos adicionais de salubridade e periculosidade, conforme eu já fiz a leitura do artigo 193, parágrafo 2º da CLT. Tá? Existe um adicional na Constituição Federal chamado adicional de penosidade. Esse adicional é um daqueles exemplos clássicos de norma constitucional de eficácia limitada. Por quê? Ele está previsto na Constituição Federal, tá? Ele está previsto como direito, mas ele não está regulamentado porque não está digamos assim, não está em uso, porque falta uma norma regulamentadora, falta uma lei que disciplina. O adicional de penosidade, insalubridade e periculosidade, eles estão no mesmo inciso, no inciso 23 do artigo 7º. Só que a CLT disciplinou o que é periculosidade e disse exatamente qual é o seu adicional. A CLT delimitou o que é insalubridade, determinou seus adicionais e a norma regulamentadora trouxe as atividades consideradas insalubres, os agentes nocivos. Mas nada foi feito com relação ao adicional de penosidade. Então, como não tem lei ou regulamentação, ele não é autoaplicável. E aí, senhores, tem uma lei de 90 que define que o adicional de atividade penosa será devido aos servidores em exercício em zonas de fronteira ou em localidades cujas condições de vida o justifiquem nos termos, condições e limites fixados em regulamento. A questão é, que regulamento? Isso aqui é para as pessoas que trabalham em zonas de fronteira isoladas. Para essas profissões, eu tenho um adicional de penosidade porque ele está descrito numa lei específica e num regulamento. Só que tanto esta lei específica de 90 e este regulamento, eles se aplicam somente a esses funcionários em exercício em zonas de fronteira. Não se aplicam aos demais. Está faltando uma norma abstrata, de caráter geral. Erga omnes. Eu não tenho. Eu tenho uma específica para uma função. Então, tal texto faz menção ao servidor público, diga-se passagem, é estatutário, não é seletista. Não pode ser aplicado aos que são regidos pelo direito do trabalho, pela CLT. Alguns autores sugerem que a profissão de telefonista, né, atendente de telemarketing, e a profissão de professor seriam consideradas profissões penosas, porque elas ensejam a aposentadoria especial. Então, por equiparação, além de aposentadoria especial, eu estaria diante de uma atividade considerada penosa. Bom, essas eram as considerações a respeito do que é adicional de penosidade, do que é adicional de periculosidade, tá? Quem tem direito a esses adicionais, como eles são feitos para receber. Espero que vocês tenham compreendido, tá? Lembrando que o adicional de periculosidade, ele é taxado na CLT, o adicional de insalubridade, ele vem com o seu conceito na CLT, mas ele é trazido ali pela norma regulamentadora número 15 do Ministério do Trabalho, hoje incorporado ao Ministério da Economia, e o adicional de penosidade, ele não é pago somente a servidores públicos de zonas de fronteira, mas são estatutários, não são seletistas, porque é uma norma constitucional de eficácia limitada, dependendo aí de um nascimento de uma lei regulamentadora ou uma norma regulamentadora para que ele possa ser utilizado. Então, está com eficácia limitada, somente esses funcionários públicos de zona de fronteira que recebem adicional de penosidade. As dúvidas que vocês tiverem, deixem nos comentários, tá? Compartilhe esta aula com os demais. Até o nosso próximo encontro. Bons estudos!